Porque quando estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é a canção daqueles que foram transformados por Cristo, que foram recebidos por Cristo quando o mundo lhes rejeitou, quando as pessoas lhe rejeitaram, quando até a igreja lhe rejeitou, quando a família lhe rejeitou. Aquela mulher, ela tinha vergonha de estar com as pessoas porque iriam julgar, ela era prostituta. Mas ela ficou admirada porque se encontrou com alguém que até falou do pecado dela, que até sabia quem ela era, mas não lhe condenou, Essa é a canção daqueles que encontraram o amor de Deus, que foram achados pelo amor de Deus. Porque enquanto Moisés manda juntar pedras para atirar, Jesus manda deitar as pedras que estão nas mãos. Essa é a canção daqueles que não foram apedrejados, mas que estavam prestes a ser apedrejados. Mas apareceu um homem que disse: se algum de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém é digno de atirar. Se aquele que era digno de atirar a pedra não atirou. Essa é a canção daqueles que se encontraram com Deus. Essa é a canção dos redimidos. Essa é a canção dos redimidos. Essa é a canção daqueles que eram e já não são. Essa é a canção daqueles que eram e já não são. Essa é a canção das samaritanas, que a sua vergonha se transformou a sua pregação. A sua vergonha se transformou a sua pregação. A sua vergonha era o facto de não darem, mas Cristo transformou. Isso se transformou a sua maior pregação. A sua vergonha era a prostituição, mas Cristo tocou. Isso se transformou a sua maior pregação. A sua maior pregação. Essa é a canção daqueles que se encontraram com chamar todos aqueles dos quais me escondias. Você me tirou do nível diamante, me colocou no nível de noiva. Você chegou e acabou com os amores que eu tinha. Sabe, quando o bispo normalmente está aqui em frente, muitas das vezes ele fala do passado dele, de coisas que ele fazia, e muitas vezes até nós ficamos constrangidos,
Como é que ele tem coragem de falar que fez isso? Mas exatamente isso, porque aqueles que se encontraram com Jesus foram transformados e de facto a sua vergonha se transforma numa pregação. E muitas das vezes na sua maior pregação. Se calhar a tua maior vergonha é o alcoolismo. Se calhar a tua maior vergonha é a prostituição. Hoje o Messias está aqui. E ele quer transformar o encontro daquela mulher. Ela foi chamar as pessoas das quais ela se escondia. Provavelmente ela tinha que viver escondida para não ser apedrejada, mas ela foi chamar as pessoas das quais ela se escondia. Provavelmente será uma mulher, um homem com quem você já se envolveu mesmo, mas ela foi chamar as pessoas das quais se escondia. Se calhar alguém que bebia contigo, roubava contigo, já te viu a roubar, já te viu a fumar, já te viu a beber, já te viu na bandidagem, mas ela foi chamar as pessoas das quais se escondia. Essa é a canção daqueles que encontraram o Messias. Nós dirigimos a Ti toda a honra e toda a glória. Te louvamos, Messias, te louvamos, Senhor. Oramos, Deus, que enquanto a Tua palavra é ministrada, vidas possam ser transformadas, vidas possam ser tocadas. Senhor, fala conosco, Deus. Deus, o mais importante nesse lugar é a Tua voz, é a Tua palavra. A Tua voz é poderosa, a Tua palavra é poderosa. É ela que transforma prostitutas em pregadoras. É ela que transforma o bêbado em pregador da Tua palavra, em filho de Deus. É ela que transforma aquele que estava preso pelo diabo para ser testemunha do Teu evangelho, da Tua palavra. Deus, a Tua voz nesse lugar, clamamos pela Tua voz nesse lugar, enquanto a Tua palavra é pregada, ministra aos nossos corações, ó Deus, convença do pecado, do juízo, da justiça, exorta, consola, edifica o Teu povo. Mas não aceitarmos sair daqui sem ouvir a Tua voz, não aceitamos sair daqui sem ouvir a Tua voz forte, a Tua voz poderosa, ó Deus. E seja glorificado. De tudo o que fazemos aqui, Te devolvemos a honra, a glória, os aplausos, o reconhecimento, os elogios. Devolvemos tudo a Ti, tudo a Ti, tudo a Ti, tudo a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, ao Messias. Não ser longo, e para não me ajudar o relógio aí não está funcionando, então se for longo a culpa não é minha, o relógio não. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Shalom, igreja. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Crônica capítulo 7. É um texto que acredito que quase toda a igreja conhece. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. A partir do versículo 11. Capítulo 7. Podemos todos seguir aqui para termos uniformidade na versão. Vamos ler até o versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor:
Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa ou este lugar para que nela esteja o meu nome perpetuamente, para que ela esteja o meu nome perpetuamente, isto é, para sempre. Eu escolhi esse lugar, santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando o rei Davi estava já no final da sua caminhada, o rei Davi era alguém que se importava muito com a presença de Deus. Uma coisa que acredito que marcava muito a Deus é porque Davi, apesar das suas falhas, dos seus erros, daquilo que cometeu, ele se interessava muito com a presença de Deus. Isso é precioso para Deus. Se os irmãos verem os relatos bíblicos desde Gênesis, maior parte das vezes que Deus destruiu o povo, que Deus ficou super chateado com o povo, é por causa de adoração a outros deuses. Quando o povo trocava a adoração, isso mexia com o coração de Deus. E não é à toa que o primeiro mandamento é: você deve amar a Deus, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E Davi fez o que fez, mas nunca trocou a adoração a Deus. Nós vemos reis que acertaram tanto, mas só porque adoraram outros deuses, Deus lhes rejeitou. A adoração a Deus é algo que Deus tem como muito precioso. Não troca a tua adoração por nada. Não troca a tua adoração por nada. É por isso que você, algumas vezes, a tua vida não anda. Você não consegue sentir Deus a se mover na tua vida. Até você vem na igreja, só que você mistura as coisas. Quando estás doente, vais para outros lugares. Deus abomina, Deus detesta quem troca a adoração. Deus gosta de ter exclusividade. Isaías diz que Ele nos criou para o louvor da sua glória. E a sua glória Ele não pode repartir com ninguém. Então o rei Davi, ele via que a tenda do Senhor, a arca do Senhor, ficava num sítio pior do que a sua própria casa. Ele vivia num palácio. Lá em 1 Samuel, no capítulo 7, ele um dia chegou e disse: a casa, eu vivo em palácio, mas a arca do Senhor está em tenda. E ele propôs no seu coração construir um templo para o Senhor. Davi propôs no seu coração construir um templo para o Senhor. Só que aí Deus orientou o profeta Natã para ir ter com Davi e dizer: eu gostei dessa ideia, contudo, não será você quem vai construir. O teu descendente, o teu filho é que fará a construção desse templo, é que edificará esse templo para mim, diz o Senhor. Então aí Davi morreu.
E quando Davi morre, surge aquela confusão de quem vai ser o rei. Adonias tenta tomar o trono à força, e depois vem a palavra do Senhor que Salomão, que devia ser o rei, e Salomão se torna rei de Israel. Então Salomão recebeu a orientação do seu pai Davi para aquilo que era o propósito. Pais, nós precisamos orientar os nossos filhos para eles darem sequência ao nosso propósito. Nós temos que falar aos nossos filhos o que nós desejamos, o que nós queremos, o que queremos alcançar. Porque tem coisas que nós desejamos, não somos nós que vamos fazer, são os nossos filhos. E como eles vão fazer se não souberem o que nós queríamos fazer? Então Salomão sabia disso. Então ele dedicou as suas forças para fazer isso. Aí ele começou a convocar o povo, Salomão teve um reinado muito próspero, riqueza não lhe faltou, muito dinheiro não lhe faltou. Apesar de não ser isso que ele pediu para Deus quando Deus lhe apareceu a primeira vez. Ele disse: me dá sabedoria para saber julgar as causas desse povo. E Deus disse: como não me pediste riqueza nem sabedoria, eu vou te dar muito disso. Não me pediste riqueza, desculpa. Então Salomão começa a construir o templo. Um templo maravilhoso. Na verdade, esse templo já tinha antecedentes. Começou com Moisés, que levantou uma tenda. Tudo para quê? Para preservar a presença do Senhor. Davi, quando se propôs a construir um templo, não era por outra coisa, para ter algo maravilhoso no seu reino, para marcar a geração dele, porque construiu uma catedral, um templo maravilhoso. A reclamação dele foi: a arca do Senhor está em tendas. Como é que eu vivo no palácio? A arca do meu Deus está debaixo de uma tenda. Então o propósito de Deus para essa questão de tabernáculo, templo, foi sempre para preservar a sua presença. Porque poderia ter um templo bonito, se não tivesse a arca, não vale para nada. Se não tivesse a presença, não valeria para nada. Então a Bíblia diz que depois de Salomão construir o palácio do rei e a casa do Senhor, de noite o Senhor lhe apareceu. O Senhor lhe apareceu e lhe disse: porque no começo do teu ministério Deus tem que te aparecer e te falar. Não se faz ministério sem a voz de Deus. Ministério não começa quando sentimos, ministério começa quando ouvimos. Então Deus apareceu a Salomão e lhe disse, versículo 11. Desculpa, o 12. O 12, versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Deus disse para Salomão: eu escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Então Salomão sabia uma coisa: se você quer fazer sacrifício para Deus, tem que ser nesse lugar. E Deus disse: se eu cerrar o céu, mandar praga e tudo mais, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De hoje em diante, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. De hoje em diante, os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar.
Outra coisa que Salomão sabia: se queres ter a atenção de Deus, vai para este lugar. Porque ele escolheu para ele este lugar para a casa de sacrifício. E de hoje em diante, a partir de agora, os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos atentos à oração que se fizer naquele lugar. Aquele era o lugar de sacrificar, aquele era o lugar que Deus te via, aquele era o lugar que Deus te ouvia. Se quisesses atrair a atenção de Deus, tinhas que se dirigir para aquele lugar. Então Deus falou isso para Salomão, para a oração que se fizesse naquele lugar, porque no templo era o lugar onde se ouvia a Deus. E aliás, nós sabemos que é isso que dava até orgulho nos judeus, né? Em comparação aos samaritanos, porque eles é que tinham o templo. E tendo o templo significa nós é que temos a adoração. E quando Jesus falava com a mulher samaritana, é sobre isso que eles conversavam, o lugar certo para adorar. Porque não tinha dúvida que onde estava o templo era o lugar para adorar. Onde estava o templo era o lugar para sacrificar. Porque quando oferecemos um sacrifício, quando se oferecesse um sacrifício, Deus tinha que aceitar aquele sacrifício. E os sacrifícios aceitos eram aqueles que eram feitos no templo, porque Deus mesmo escolheu aquele lugar. Deus escolheu aquele lugar. E todos nós sabemos, e não é sobre isso que eu quero falar, sobre a especificação do templo, que tinha vários lugares e vários elementos: átrio, lugar santo, santo dos santos, e onde tinha o pão da presença, o candelabro, os incensos e tudo isso. Mas a partir de um lugar específico, era onde Deus falava, era onde os sacrifícios eram aceitos, que era no santo dos santos. Lá tinha a arca da aliança. Na arca da aliança, curiosamente, dentro tinha 2 tábuas onde estava escrito a lei. Porque não existe presença de Deus sem palavra de Deus. Não, você não pode falar que és espiritual se não conheces e não vives a palavra de Deus. Dentro da arca, dentro da presença de Deus, Ele colocou as tábuas onde estava escrito a aliança. Mas a glória de Deus se manifestava a partir do Santo dos Santos. Mas era só a partir do Santo dos Santos, mas não ficava confinada no Santo dos Santos. Existe um lugar pelo qual a glória se manifesta, mas que abrangia todo o templo, que abrangia toda a casa. A Bíblia diz que quando inauguraram aquele templo, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, porque a glória de Deus era muito. Quem não conseguia ficar em pé são os sacerdotes, mas sabemos que quem poderia entrar no lugar santíssimo era só o sumo sacerdote. Então aquela glória se manifesta do Santo dos Santos e abrange toda a casa. Chega no átrio, quem levou o animal dele para sacrifício, o sumo sacerdote levava, fazia o sacrifício e Deus aceitava. Então, por intermédio do sacrifício do sumo sacerdote, os pecados do povo eram perdoados. A glória de Deus se manifestava a partir de um lugar e alcançava todos os lugares. Era de dentro para fora. Provavelmente vocês vão entender o porquê que eu estou a falar isso. Mas é um templo. Num dado momento diz a Bíblia que os babilônios vieram no reinado do rei Nabucodonosor e destruiu aquele templo. Agora como é que fica? Se Deus disse que os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Agora este lugar foi destruído. E aí o povo volta. Uma reforma liderada por Esdras. O templo é reconstruído. Agora o povo tem lugar para ouvir a Deus, para Deus estar atento. Só que depois o templo é destruído de novo. A história diz que foi reabilitado por intermédio de Herodes, já que nos tempos de Jesus quase. O povo tinha de novo
este lugar, aquele lugar. Mas depois de um determinado momento, diz a história que no ano 70, aquele templo foi de novo destruído. E até hoje não está lá. Então Deus se move agora a partir de onde? Deus ouve aonde? Se aquele, vamos em Jerusalém, não está lá o templo não está lá. Agora fui. Atos capítulo 15, versículo 16. Projeta aí Atos capítulo 15, versículo 16. Cumprindo essas coisas, voltarei, diz o Senhor, e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Mas não era no tabernáculo de Davi onde se adorava, era no templo de Salomão. E era o templo de Salomão que foi destruído. Mas Deus está a falar que eu vou restaurar, vou reedificar o tabernáculo caído de Davi. Como assim? Como assim? Se Davi, a única coisa que tinha era uma tenda. Na verdade, quando se fala do tabernáculo de Davi, era só uma tenda onde tinha a arca. E Deus não falou para Davi, Deus falou com Salomão. Não é no tempo de Davi que Deus falou que os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração estarão atentos a esse lugar para sempre. Não é durante o tempo que o tabernáculo tiver, o templo tiver edificado, mas para sempre. Mas para sempre como? Agora que foi destruído, os teus olhos, os teus ouvidos e o teu coração, ó Deus, estarão atentos para qual lugar? Só que antes que me esqueça, o tema da nossa mensagem é o lugar da habitação. Senão vou esquecer. Só que afinal de contas nós entendemos que o templo de Salomão não era na verdade o templo de Salomão, era o templo de Davi. Salomão deu continuidade ao propósito que Davi colocara no seu coração. Agora o profeta está a falar que Deus disse assim: nos últimos dias eu vou reedificar o tabernáculo caído de Davi. Como assim? E esse tabernáculo no ano 70 foi destruído, até hoje não está lá. E para ouvir a Deus e fazer sacrifício, as pessoas tinham que estar naquele lugar. Naquele lugar. E aquele lugar estava situado num sítio, geograficamente falando. Aquele lugar não era espiritual, era um lugar fixado num sítio, geograficamente falando. Então, se quiséssemos ouvir, ter a atenção de Deus, deveríamos se deslocar para aquele lugar. E aliás, os judeus tinham por tradição pelo menos 2 ou 3 vezes no ano ir para aquele lugar, fazer os seus sacrifícios, apresentar as suas culpas, para ouvir Deus falar. 2 a 3 vezes que viviam longe, como diz, desde Dan até Berseba. Isso é na nossa linguagem de Cabinda ao Cunene. Todos tinham que se dirigir a esse lugar. Se vives em Cabinda, é pegar voo até Luanda. Depois de Luanda, pegar o autocarro até Nuambo. Os que vivem no Cunene, sai do Cunene até o Ambo. Toda a nação se concentrava naquele lugar. Então, se era um lugar físico, era um lugar com limitação de pessoas, limitação de espaço. Não pode servir todo mundo lá. Agora aqui surge um outro problema. Apocalipse capítulo 8, se não estou enganado, é que ele comprou para nós povos, homens de todas as tribos,
povos, línguas e nações. Ele comprou para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. O templo está em Jerusalém, o templo é pequeno, mas Deus comprou para ele homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Vamos resolver como esse problema? Se para ter a atenção de Deus, para ter os ouvidos de Deus, para ter os olhos de Deus, para ter o coração de Deus, tinha que ir para aquele lugar. Quem conseguiria chegar lá? Tinhas que ter poderio financeiro até para adorar a Deus. Tinhas que ter. Como é que vamos resolver esse problema? Como é que vamos resolver esse problema? O templo já não está lá. Então já não se ouve Deus. Então já não se tem a atenção de Deus. Então Deus mentiu. Mas o próprio Deus, que parece que trouxe um problema, Ele já tinha a solução. Certa vez Jesus desceu dos céus, veio para a terra e começou a andar, começou a caminhar. Ele tinha até muitos problemas com as pessoas. E um dia, num dado momento, ele causou um problema grande, porque disse que eu posso destruir esse templo e em 3 dias reerguer. Teve problema com as pessoas por causa disso. Eu posso destruir esse templo e em 3 dias reerguer. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Projeta Colossenses capítulo 2, versículo 12. Eu posso destruir esse templo e em 3 dias reerguer. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, morremos, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Afinal, não é que é verdade? Não é que é verdade, afinal, que Ele podia destruir aquele templo, morreu, e em 3 dias reerguer. Afinal de contas, na morte de Jesus nós também morremos. O templo foi destruído, mas na sua ressurreição nós também fomos ressuscitados. Agora o templo foi destruído, só que não ficou por aí. Depois no 3º dia Ele ressuscitou, Ele levantou, e quando Ele levantou, juntamente com Ele nós fomos levantados. E quando Ele foi erguido, juntamente com Ele nós fomos erguidos. Quando Ele foi levantado, juntamente com Ele nós fomos levantados. Afinal de contas, Ele estava mesmo a falar do templo. Eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou reerguer esse templo. Só que afinal esse templo não era Ele sozinho. Paulo veio nos explicar que aquele templo, quando morreu, nós também morremos. Quando aquele templo no 3º dia levantou, nós também levantamos. Agora as distâncias foram encurtadas, você não precisa mais ir para lá. A barreira foi quebrada. Não precisas ter poderio financeiro. Não precisas. Tudo foi encurtado. O véu do templo se rasgou. Não há mais limitação, não há mais barreiras, não há mais distância. Não. E agora, mais do que isso, o templo não está só num lugar. Ele espalhou o templo. Paulo disse: vocês não sabem porventura que vocês são um templo de Deus? Vocês são a habitação do Espírito Santo. Agora o templo não está em Jerusalém. O templo não está lá em Jerusalém. O templo está aqui. O templo está onde você quiser que ele esteja, porque Ele comprou povos de todos os homens, de todos os povos, línguas, raças, nações. Então o templo agora está em todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Afinal, esse templo é você. Se você entendeu, eu disse que Deus, quando escolheu aquele lugar, aquele seria o lugar para sacrifício.
E sobre aquele lugar estariam atentos os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração para sempre. E se aquele lugar já foi destruído, não existe, pode ir procurar lá, não existe. Onde é que estão os olhos de Deus? Onde é que estão os ouvidos de Deus? Onde é que está o coração de Deus? Onde é que é o lugar de sacrifício? Para onde é que Deus olha? Para onde é que Deus vê? Onde é que Deus colocou o coração dele? Você é aquele lugar. Você é o lugar da habitação. Você é o lugar da habitação de Deus. O que você precisava fazer e ter que ir lá no templo, hoje não precisas ir lá. O templo já não se vai. O templo agora se é. O que você procurava lá, você encontra aqui. O que você queria lá, você encontra aqui. Porque você agora é o templo, você é a habitação, você é a casa do Espírito Santo de Deus. Afinal não era sobre Davi, afinal não era sobre Salomão. Aliás, ele disse que com Davi nunca vai faltar alguém na liderança, no trono de Davi, que reine para sempre, que governe para sempre. Não falta. O Espírito do Eterno está dentro de você. O Espírito do Eterno está dentro de você. Oh, afinal de contas, nós podemos mesmo ser eternos, porque o Eterno está dentro de nós. Só que esse templo é diferente. Não precisa ter muitos compartimentos. É por isso que em Atos, quando nos falaram, o profeta que nos falou, ele disse que não vou reedificar a casa de Salomão, o templo de Salomão. Vou reedificar o de Davi. Porque no de Salomão seria muito complicado. Dentro de você tinha que ter átrio, dentro de você tinha que ter santo lugar, dentro de você tinha que ter o santo dos santos, dentro de você tinha que ter uma arca, dentro de você tinha que ter o candelabro, dentro de você tinha que ter lá os incensos, dentro de você tinha que ter aquele castiçal, dentro de você tinha que ter os pães da presença, dentro de você tinha que ter muitas coisas. Então ele disse: eu vou vos simplificar. Como o tabernáculo de Davi era só uma tenda, que dentro da tenda tinha a presença de Deus, que tinha a arca. Então não vou reedificar o de Salomão para não vos complicar, eu vou reedificar o de Davi. Não precisas ter muita coisa dentro de você, você só precisa ter a presença de Deus dentro de você. Não precisas ter muita coisa dentro de você, você só precisa ter a presença para seres templo de Deus, para seres habitação de Deus. Afinal de contas, nós somos o lugar da habitação de Deus. Se nós entendêssemos isso, nós saberíamos daquilo que está dentro de nós, daquilo que nós carregamos. Sabe? Aquilo que fazia pessoas se moverem distâncias a distâncias, quilômetros e quilômetros, programarem viagem para ir lá. Isso hoje em dia está dentro de você. Isso anda contigo, vive contigo. Deus habita em ti. O tabernáculo caído de Davi, que ele disse que vai restaurar, é você, é o teu corpo, somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E a habitação do Espírito Santo é o lugar que ele escolheu para fazer sacrifícios. Sacrifícios aceitos. O sacrifício que fazemos por Deus, para Deus, ele pode aceitar. Não é mais sacrifício de animal. Não precisa. Um coração quebrantado, ele não rejeita. Um coração contrito, ele não rejeita. Ele não rejeita. Ele não rejeita. Um jejum de coração, esse sacrifício está a ser feito a partir do templo, do lugar do qual Deus tem os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração atento. Aquele era o lugar que Deus respondia a orações. Oração já não é o lugar para se responder oração. Não precisa mais correr num templo, porque o templo é você. Faça a partir do templo, porque é a partir do templo que Deus ouve, é a partir do templo que Deus responde, é desde o templo que Deus está atento. Se entendêssemos isso, igreja, o coração dele estaria. Ele disse: o meu coração, os meus olhos estarão naquele lugar para sempre.
sempre, para sempre. Então, se o templo foi destruído, só que foi levantado de novo. Você é a casa de Deus. No templo era o lugar onde a glória de Deus se manifestava. No templo era o lugar onde os doentes eram curados. Era no templo. Mas Jesus, quando veio, começou já a nos dar alguns sinais. Certa vez ele estava num lugar que nós chamamos de tanque de Betesda. Naquele lugar havia uma tradição que as pessoas eram curadas num tanque. Sempre que eles ficavam lá, sempre que o anjo chegava e agitava a água, o primeiro a entrar era aquele que era curado. O templo. Essa é a mentalidade que as pessoas tinham. A adoração a Deus era feita no templo. As coisas eram feitas no templo. Mas Jesus estava lá fora do tanque. Fora do tanque com as pessoas. Mas talvez as pessoas começaram a ver se não é aleijado, não é cego. Talvez veio acompanhar alguém porque tinha pessoas lá que precisavam ser ajudados. Aliás, a pessoa que ele curou, quando lhe perguntaram se queria ser curado, ele disse: não tem ninguém que me ajude. Jesus estava naquele lugar, todas as atenções estavam para a água. Existia um homem que Deus atraiu a atenção dele, ele curou fora da água. Porque aquilo que nós estamos a procurar no templo, Jesus já estava a mostrar. O templo estava lá, o templo é andante. A cura é mesmo no templo, continua a ser no templo, só que no outro templo, no templo do Espírito Santo. E parece que naquela altura muitos já perceberam isso. Vocês deram conta que muitos, para serem curados, não iam para o templo, iam para onde Jesus estava. A mulher cananeia entendeu isso. A mulher do fluxo de sangue entendeu isso. O centurião entendeu isso. Zaqueu entendeu isso. Nicodemos entendeu isso. Eles tinham problema na vida, mas eles sabiam que Deus prometeu para Salomão que o lugar era o templo. Não foram no templo por quê? Foram porque até ter com Jesus. Porque aquele era o verdadeiro templo. Era o verdadeiro lugar. Era o verdadeiro lugar da manifestação da glória de Deus, da manifestação da graça de Deus. As pessoas precisam começar a correr para nós, para resolver Aliás, as pessoas quando vêm para a igreja, não vêm por causa de um templo, vêm por causa de pessoas que estão na igreja, por causa dos templos que estão neste templo. Esse templo não cura ninguém. Esse templo não é garantia que Deus fala. Esse templo não é garantia que Deus ouve. Mas a garantia são esses templos, esses templos, esses templos. Os olhos de Deus não estão voltados para a cidade baixa, a rua, atrás do hotel Congeve. Não. Os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, o coração de Deus está atento para este templo, para este templo, para aquele templo, para aquele templo. Não é esse lugar que tem a solução. É esse lugar que tem a solução. Não é essa casa que tem a solução. É você que tem a solução. A glória de Deus não está. Aliás, a glória de Deus só se manifesta nesse lugar porque você está aqui nesse lugar. É por isso que eu falei que a glória se manifestava a partir do Santo dos Santos e alcançava toda a casa. A glória que anda a se manifestar aqui nessa igreja é por causa de você. Ela parte de você. É a partir de você e enche toda a casa. Você é o templo. Você é o lugar da habitação. Esse lugar que ele estava a falar, afinal é você. Afinal sou eu. Nós somos o templo do Espírito Santo. O lugar da atenção de Deus já não é o templo de Salomão, mas é o templo do Espírito Santo. Já não é o templo de Salomão, é o templo do Espírito Santo. Já não é em Jerusalém, agora é onde quer que você esteja, porque Ele comprou para Ele homens de todos os povos, tribos, raça, língua e nação. E mais do que isso, para o nosso Deus os fez reino e sacerdotes que reinarão para sempre. Reinos e sacerdote que reinarão para sempre. O sacerdote era aquele que poderia entrar no templo. O rei
tinha autoridade, muitas das vezes até sobre o sacerdote. E Deus te fez rei e sacerdote, que reinarás para sempre. Nós reinaremos para sempre por quê? Porque Ele está dentro de nós. O projeto que foi perdido em Adão, afinal de contas continua. Porque quando Adão pecou, o que ele perdeu? A presença de Deus. A eternidade é a presença de Deus em nós para sempre. Porque quem não tem Deus não pode ser eterno. Nós só somos eternos porque temos o eterno dentro de nós. Jesus disse: para que onde eu estiver, estejam vocês também. Para que onde eu estiver, estejam vocês também. Como Jesus vai estar para sempre, Ele é. Então se Ele sempre estiver em mim, então também estarei para sempre. Entenda o que você carrega, entenda o que há dentro de você. Entenda, por favor, entenda o que há dentro de você. E se o coração está nele, então Ele tem prazer, né? Onde está o nosso coração, nós temos prazer naquilo. Nós amamos aquilo, nós desejamos aquilo. E Deus prometeu que o coração dele estaria para sempre naquele lugar. Se o coração de Deus está em ti, o coração de Deus está em ti, está atento em ti. Então Deus tem prazer em você. Deus tem prazer em estar contigo. Deus tem prazer em viver contigo. Deus tem prazer em estar constantemente contigo, porque Ele prometeu estar naquele lugar para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E Deus não disse o meu corpo, o meu físico. Deus disse os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração. Uau, que maravilha, que maravilha. Deus nos ama, Deus nos ama. Tá vendo, quando nós amamos alguém, nós falamos: você é meu do peito, você é meu do peito, eu te tenho guardado no meu coração. O coração de Deus está no templo. O coração de Deus está voltado para o templo. O coração de Deus está voltado para a casa dele. Ele quer habitar nesse lugar para sempre. Ele quer habitar nesse lugar eternamente. Ele quer habitar e reinar nesse lugar. Então, se você está aqui nesse lugar e você ainda não é templo de Deus, você ainda não conhece Deus, você não é habitação de Deus, saiba que hoje Ele quer fazer de você morada dele. Ele quer te fazer habitação dele. Ele quer te fazer habitação nele. Já não é no lugar físico. Pedro e João estavam aí para o lugar físico, no templo, onde se resolviam os problemas. Mas tinha um homem sentado na porta do templo com os seus problemas. Oh, mas já está na porta do templo, não entra já. Quando eles chegaram, o homem lhes pediu esmola. Pedro, fitando os olhos para ele: mas você já está no templo? Pois lembrou: eu sou o templo. Pedro podia falar: ok, eu vou te ajudar, vou te colocar no templo e você vai se levantar e andar. Só que ele lembrou: eu sou o templo, porque é a partir do templo onde a glória de Deus se manifesta. Então ele disse: está bem, ouro e prata não tenho, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A cura não aconteceu dentro do templo, a cura aconteceu a partir do templo. Então nem sempre é dentro, mas é sempre a partir de um lugar e atinge todos os lugares. A tua oração pode alcançar lugares que você não imagina. A tua oração pode alcançar pessoas que você não imagina. Aquele teu tio, aquele teu pai, aquela tua mãe que você fala que é impossível se converter, Deus está atento à oração que se fizer nesse lugar. Os olhos de Deus estão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Os ouvidos de Deus estão atentos à oração que se fizer nesse lugar. O coração de Deus está voltado a esse lugar. Então a tua oração alcança, porque Deus tem os seus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Não é em Jerusalém, não. É em você, é a partir de você, é a partir de você. Por intermédio de você, vidas podem ser alcançadas. Por intermédio de você, pessoas podem ser transformadas. Por intermédio de você, circunstâncias podem mudar.
por isso que Jesus nos mostrou milagre de várias ordens: poder sobre a natureza, poder sobre doenças, poder sobre demônios, poder sobre pessoas. Deus, a partir de você, é a partir de você. Mas você tem que ser templo. Porque não é a partir do tabernáculo do templo de Salomão, é a partir do templo do Espírito Santo. E se você tem consciência que você é templo do Espírito Santo, começa a orar no teu lugar. Porque Deus está atento à oração que se fizer nesse lugar. O lugar não é a igreja diante do trono, cidade baixa. O lugar é você. O lugar é você. O lugar é você. Você é esse lugar. Você é esse lugar que Deus escolheu. Você é esse lugar que Deus escolheu habitar. Você é esse lugar que Deus escolheu colocar os seus olhos atentos. Você é esse lugar que Deus escolheu para inclinar os seus ouvidos. Você é esse lugar que Deus escolheu para colocar o seu coração. E hoje mesmo a glória de Deus vai se manifestar a partir desse lugar. A partir de você, a partir de você, a partir de você, a partir de você, a partir de você. Tem templos que a glória já está a se manifestar. Tem templos que a glória já está a se manifestar. Tem templo que a glória já está a se manifestar aqui nesse lugar. Eu disse aqui nesse lugar, aqui nesse lugar, aqui nesse lugar. Tem templos que a glória já está a se manifestar. Deus, a partir do templo, manifestou a glória dele. Orações sendo respondidas, corações sendo tocados, impactados, pessoas sendo impactadas nesse lugar, pessoas sendo tocadas nesse lugar, pessoas recebendo a unção do Espírito Santo nesse lugar, pessoas recebendo a unção do Espírito Santo nesse lugar, pessoas sendo marcadas pela glória de Deus nesse lugar. A partir do templo, Deus está a tocar vidas. Deus está a despertar dons nesse lugar. Deus está a despertar dons nesse lugar. Deus está a despertar ministério nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. Vidas sendo transformadas nesse lugar. Vidas sendo tocadas nesse lugar. Porque a glória de Deus se manifesta a partir do templo. A partir do templo. A partir do templo a glória. Vai lá. Vai lá. Ele está atento à oração que se fizer nesse lugar. Mas se no templo não se orar, ele vai ficar atento a quê? Vai ficar atento a quê? Se no templo não se orar, ele vai ter atenção em quê? Em quê? Em quê? Ele disse que os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. O lugar tem que orar, o lugar tem que orar, o lugar tem que orar. No lugar tem que sair oração, digo, do lugar tem que sair oração, do lugar tem que sair oração, do lugar tem que sair oração. Um coração quebrantado ele não rejeita, um coração quebrantado ele não rejeita. A partir do templo a glória se manifesta. A partir do templo a glória se manifesta. Tem que ter a glória de Deus. Tem pecados que só são quebrados com o poder de Deus. Estamos a lutar com a religião. A religião, dizia o pastor Antônio Cirilo, não vale nada contra o pecado. As normas, as regras não valem nada. O que destrói é o poder de Deus. E o poder de Deus vem a partir do templo. Vem desde o templo. Vem desde o templo. Você não precisa ter um santo dos santos em ti. Você é a tenda do tabernáculo de Davi, que só tem a presença de Deus. Mas essa presença de Deus não é só, é tudo. A razão de se construir aquele templo era por causa daquela presença. Era para preservar aquela presença. Era para guardar aquela presença. Era para conservar aquela presença. Era para isso. Jesus está a manifestar a glória dele a partir do templo.
Eu e você somos o lugar da habitação de Deus. Eu e você somos o lugar da habitação de Deus. Lugar de sacrifício, lugar que Deus tem os olhos, lugar que Deus tem os ouvidos, lugar que Deus tem o coração nele. Você pode se colocar em pé, vamos orar. Você pode se colocar em pé, vamos orar. É a oração que ele falou. Estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Existe alguma situação na tua vida que é difícil, que você constantemente luta, Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então não existe barreira para a oração feita a partir do templo, porque Deus responde à oração feita daquele lugar. Eu quero colocar isso na tua mente e no teu coração. Deus pode responder essa oração. Deus pode resolver essa situação. Deus pode te dar isso que você quer. Se calhar nem é uma situação difícil, mas é uma decisão que você precisa tomar e você está indeciso. O motivo que eu vou te dar para orar nesse momento é esse. Ora com fé, ora com certeza, ora com confiança. Você pode orar, você pode orar, você pode orar nesse momento, você pode orar nesse momento. Será que você não entende o que ele disse? Que eu estarei atento à oração que se fizer nesse lugar. Será que você entende isso mesmo? Que ele estará atento à oração que se fizer nesse lugar. Você entende isso? Que ele estará atento à oração que se fizer nesse lugar. E que você é esse lugar. Que você é esse lugar. Que você é esse lugar que Deus habita. Não existe mais glória no templo de Salomão. A glória está em você. O mistério que estava oculto ao longo dos séculos, Deus o revelou. Isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo em você, Cristo dentro de você, Cristo habitando em você, a esperança da glória. Oh Deus, como nós te agradecemos. Como nós te agradecemos, Senhor. Como nós te agradecemos, Senhor. Com tantos lugares decidiste habitar em nós. Tu és dono da terra, tinha qualquer canto disponível, qualquer lugar disponível, tinha os mares disponíveis, tinha as florestas disponíveis, tinha os desertos disponíveis, tinha qualquer lugar, mas decidiste habitar em nós. Decidiste habitar em nós. Oh, como nós te somos gratos, Senhor. Como nós te somos gratos, Senhor. Que a partir de nós, Senhor, que a partir de nós o Senhor manifeste a glória. Que a partir de nós manifestas a glória para esse mundo perdido. Disseste que nós somos a luz do mundo, a luz do mundo, a luz do mundo. A tua glória brilha a partir de nós. Obrigado, Jesus. Quero orar pela vida do meu irmão aqui, Senhor. Clamar, ó Deus. Talvez muitos não tenham ainda a consciência disso.
não entendem o que é isso, o que é ser templo, o que é ser habitação de Deus, o que é ser casa de Deus. Espírito de entendimento se levanta nesse lugar para percebermos aquilo que somos, para percebermos quem somos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que as nossas consciências entendam o que é isso, que as nossas consciências entendam isso, que a partir de nós a tua glória se manifesta, não é a partir de outro lugar, é a partir de nós. E te devolvemos, ó Deus, toda a honra, te devolvemos toda a glória, te devolvemos os elogios, os aplausos, o reconhecimento. Tudo o que estamos a fazer aqui, Deus, é para Ti. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. O templo pode aplaudir ao Senhor. O templo pode aplaudir ao Senhor. A casa de Deus pode aplaudir ao Senhor. A habitação de Deus pode aplaudir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que habita dentro de você, que vive dentro de você, que vive dentro de você, que te ressuscitou juntamente com Cristo. Em nome de Jesus.